Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar nossa viagem a partir das fixações e de certa forma incandescência a partir da retroprojeção das informações que nos é possível buscar aqui na internet, né? É uma coisa que vai nos potencializar ver aquilo que a gente não viria de certa forma se a gente não praticasse essa esse lado de assaltante, esse lado de driblador, né? A maioria dos seres precisa de driblar a dor que sentem e desenvolver essa dor sobre os vários pulsos de sentidos que elas podem assumir em nós, nervos, inervações superiores, superiores às que a gente consegue domar, desatencionar, né? Sobre as nossas estações climáticas, nossos paraísos, né, artificiais, sobre as relevâncias de nos dirigir sobre essas dores. Então a gente precisa de até mesmo informações para driblar, para derivar aquilo que nos contrai. E aí a gente consegue fazer essas orações de relaxamento para não criar essa dependência sobre esse versículo que tenta nos crucificar, de certa forma, que tenta nos crucificar, nos deixar cruel na repartição do possível, né? Tanto é que muitas pessoas vão na igreja driblar as dores pensando que o impossível o impossível ele pode realizar, né? Alguma coisa assim. Eu já escutei essa frase, o impossível ele pode realizar. E essa frase, você recitar ela, esse ele, você meio que eleva o ele ao além e pensa no seu pai, o pai que conseguiu caminhar ao longo de todos esses anos na vida, sobrevivendo até o dia de hoje. E aí você desaperta qualquer aperto que tenha fazido uma inervação superior em você, ou seja, uma dor. Né? Informações hoje em dia sintetizam as arquiteturas orgânicas no mundo das paisagens artificiais das aparências. Uma coleção de notas sobre um título artificial que dói, desmasca você, desmascara você, faz aquecer os fios, desencapa os fios em você e transforma a sua rede neural em, em cemitérios. Ou seja, cemitérios em chamas, na verdade. Coloca fogo em tudo. Por quê? Porque existe um regente ali crucificado pela arquitetura das sintetizações das aparências. Ou seja, fica roendo dores ao invés de driblar. E então, o que é driblar as dores? Driblar as dores, principalmente, você precisa saber da onde que elas vêm. Então, precisa de treinar a verdade. A palavra verdade ajuda a identificar da onde as dores vêm. E aí você começa a caminhar contra as variabilidades de contar a verdade. Você afirma a verdade várias vezes. E aí você luta contra a variação da verdade que se torna mentira. A forma como você consiste em contar a verdade faz com que você
mande os excessos para longe e fique somente com a verdade. Porque se você coloca água, coloca gula nessa instrução no seu organismo, ela fica pesada, ela fica contraindo a região, ela fica doendo por sobrecarga de peso e volume, né? Então, quando a gente fala a verdade, a gente consegue fazer essa redução dessas atrações sinápticas, colinérgicas, sintéticas e que hoje são muito comumente utilizadas pelos bandidos da internet, né? Bandidos da forma que, que dá atenção mesmo, né? A gente aqui na internet, todos nós somos ou buscamos maneiras de ser bandidos de atenção e assistimos os bandidos roubarem a atenção, né? E ficamos várias horas nos perguntando por que eles conseguem tanta atenção assim? Qual que é o benefício deles conseguirem atrair tantas atenções, né? É, por que as pessoas querem ser roubadas por eles ou caem nesse esquema, né? Bom, e aí a gente investigando isso, a gente sabe que eles são roedores, né? Eles tentam roer generosamente ou genericamente as dores que você está sentindo. Então eles tentam, né, a personalidade do roedor frente à tela é olhar para você ou para o universo dos seres e fazer a média do universo dos seres que ele consegue roubar a atenção e desimportar-se sobre a dor trabalhando a modelação artificial, a sintetização da roerência dessa dor. Então é como se ele pegasse você e fosse roendo você sobre apelações midiáticas. Porque nas telas tudo é alimento para os olhos, para os ouvidos. E às vezes eles conseguem, a partir desse conjunto rítmico, fazerem você se comandar sobre a influência deles. Então existe esse ultraje, né? E a modéstia à parte não é novo. Porém, hoje em dia a gente tem muito volume e precisa de tomar a arte de encontrar a solução para esse artifício que tem enterrado muitos seres com baixa na noção de serem prejuízo, né? De serem ladrões, de serem roedores dos outros. Porque nada melhor e nada mais justo do que nós nos capacitarmos para roermos nossas próprias dores. Porque quando nós não conseguimos roer mais, são os nossos filhos que vão ter que ajudar a gente a roer, como a gente ajudou a cuidar dos nossos filhos. Entre aspas, né? Para quem teve filho, né? Porque eu não tenho filho. Mas para quem teve filho, é isso, né? Eu falando assim, né? Nessa parte. E, e para quem os filhos não vão ajudar, quem vai ajudar são os médicos. Os médicos que vão ajudar a roer as dores. Ou as esposas, os relacionamentos sérios, né? Porque muitos dos relacionamentos, quando tem uma dor para roer, os amigos saem correndo e deixam o camarada, né, sozinho, assim, não ajuda. Quando precisa de ajuda, né? Porque a verdade é que nós precisamos sempre buscar roermos nossas próprias dores. E é isso que tem criado deficiência em muitos seres, porque até mesmo os seres com
deficiências, aqueles que são considerados especiais, eles mesmos têm de roer, precisam aprender para sobreviver a roer as suas próprias dores. E muitos deles o fazem, né? E deixam muitas pessoas normais com potenciais de serem muito visíveis, muito visíveis para si mesmo e desenvolvidas para os outros em disfunção, né? Em desassociação de si mesma ou de si mesmas, né? Por quê? Não se sabe, né? Existem vários porquês, mas o porquê genérico é aquele que faz com que a pessoa se torne viciada em agentes roedores e tenha nojo de roer a si mesma, as suas dores, né? Criar um mecanismo de roeção. E aí, quando vai para o emprego, que é um ajuste, é um local que tem conformabilidade para poder roer as próprias dores dentro do emprego, não consegue o fazer, porque está na dependência. E aí, às vezes, precisa lá colocar alguém que o rói, né? Para que o rói, entre aspas, na sintetização. Para poder acreditar que está roendo. Está sendo roído. Que vai voltar para casa desroído de dor, né? Driblado de dor, né? Ou seja, tá bem. Por isso que tem muitas pessoas que não estão bem, né? Bom, dentro desacordado por essa parte, por esse ângulo, por essa resolução, a gente vai de certa forma, né, aqui né? Eu vou fazer um voo a partir dos dados para me concentrar o meu organismo para roer, vibrar, consentir a informação de, de países da Europa, né? Então nós vamos aqui continuar visitando os países da Europa e conhecendo suas riquezas de forma assim interfacial. Bandeira, vamos olhar através do mapa, vamos ver os dados, né, os nomes traduzidos para o português, é claro, né, e as moedas. E assim a gente vai desaguardando nossas próprias dores, né? Uma vez que, cara, muito difícil seres humanos não quererem conhecimento, se diferenciarem de conhecimentos, principalmente conhecimentos que valem a pena, né? Que fazem uma certa admiração da vida, do ser humano. Olhar para diferenciações culturais é muito prazeroso, porque ajuda não só a respeitar, mas olhar diferente, renovar o olhar para os votos de ser dessa espécie que a gente é e considera ser, né, humana, espécie racional, ou que treina para ser, né? Então vamos lá, ó. Dado que é viajando pelo YouTube, a gente utiliza o Google como navegador e é, a gente utiliza os dados para fazer esse esse trabalho financeiro, né? De pagar por isso, né? Então a gente utiliza os dados para pagar por nós. Bom, a gente já viu vários países da Europa e a gente está nesse roteiro. A gente está caminhando, conhecendo esses países. A gente já viu a Albânia, a Alemanha, Andorra.
viu as capitais, os idiomas, a moeda, viu no mapa. E hoje, né, se você caiu nesse vídeo de paraquedas e assistiu até agora, hoje a gente já vai começar por aqui embaixo aqui, ó, pela Grécia. Então, o esquema é o seguinte, Grécia. A gente pega esse passaporte aqui, ó. A Grécia é um país do sudoeste da Europa com milhares de ilhas espalhadas pelos mares. Então existem muitas ilhas pelas terras lá da Grécia. E pelos mares Egeu, pelo Ijônico. Bastante influente na antiguidade, a nação é considerada o berço da civilização ocidental. Lembrando que a gente tem o mundo dividido pelo Oriente e o Ocidente. A gente tem a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Atenas, sua capital, conserva monumentos como a Acrópole do século V a.C., onde fica o Templo Parthenon. A Grécia também é conhecida por suas praias, como Santorini, com suas areias escuras, e os festivais complexos hoteleiros de Mykonos. Mykonos é uma cidade, né? Então aqui, ó, Grécia, várias ilhas, o mar Mediterrâneo, o mar Jônico, como foi falado. As ilhas, né? Aqui, ó, pela Grécia. A capital, Atenas. Depois a gente pode ver a Mykonos. Capital, Atenas. Ó, Atenas é a capital da Grécia. A cidade também foi o centro da Grécia Antiga, um império e civilização poderosos, e ainda é dominada por monumentos do século XV. A Grécia é muito lembrada pela arte do pensamento, da consciência do ser e do valor do pensamento. Ou seja, mediar os pulsos para se ter a capacidade de orar, de segurar a si mesmo frente a uma necessidade. Ou seja, sobre uma fome, você consegue se segurar para não ser morto por uma presa. Em muitas situações de desespero, né? O que hoje são comerciantes, lojistas, são vendas na internet ou vendas fora da internet. Como a Acrópole, uma cidadela no topo de uma montanha repleta de construções antigas, como o Templo Parthenon. Então, esse templo ele tem algumas histórias e algumas músicas, né? Diga-se de passagem. Olha só que massa, né? Para a cidade, isso aqui era uma comemoração, não só fazer, mas deixar para os descendentes esse legado, essa religião de desenvolver a si mesmo sobre reuniões, sobre encontros, sobre pensamentos e diferenciações de pensamento, até conseguir uma equidade de pensantes, né? Uma equidade de exercício. Isso é a escola Parthenon. Esse é o templo, né? Voltando aqui. E suas muitas colunas. Essas colunas são muito bonitas, né? Ou seja, elas têm o mesmo tamanho e elas fazem o mesmo sentido, porém
elas criam um certo contraste entre os espaçamentos. O Museu da Acrópole, juntamente com o Museu Arqueológico Nacional, preserva as esculturas, os vasos, as joias e outras relíquias da Grécia Antiga. Então, aqui o pessoal começou a desenvolver o pensamento e esse domínio religioso de elevar a natureza a símbolos, de procurar ir a fundo na relação com a natureza, com o empirismo, com os vários mitos, né, as várias distorções de contar histórias. É muito massa essa parte. Quer ver? Mykonos. Será que é isso? Não. Mykonos. Deixa eu voltar aqui. Mykonos. Esse aqui é Mykonos. A ilha, né? Ilha Mykonos. Famosa pela vida noturna, esta pequena ilha abriga moinhos do século XVI, praias e casas noturnas. Então isso aqui já é um centro turístico, né? Uma ilha lá na Grécia que as pessoas visitam para poderem ter uma sensibilidade diferente, uma convivência com pessoas com estilos diferentes de buscar o prazer da vida, sobre a relação social, sobre as experiências, sobre gastronomia, né? Comida, essas coisas. Calma. Massa, né? Vamos voltar então no nosso histórico e a gente vê algumas imagens aqui da Grécia. Tessalônica. Olha só os barcos, que bonito. Caravelos. Bem bonito, né? Então aqui a gente tem mais uma região da Europa, a Grécia, né? Um país. Essa é a bandeira. Bacana porque o artista, né, quando ele procura as provocações da, da informação, né, é, intermediada pelas cores e as geometrias, ele consegue enxergar coisas que a gente não vê. Né? Ele consegue fazer leituras diferenciais. Porque isso aqui é vibração, né? Isso aqui são linhas que vibram a partir de cores e de alocações de contraste. Muito massa, né? E a gente tem até representações sobre os meios e as extremidades. A gente também consegue tirar harmonia sobre esse lado de edifício de arte, né? De bandeira e tal. Bom, a capital a gente já viu, é Atenas, o idioma é o grego e a moeda é o euro. Né? Então, da Grécia a gente vai e pula para Hungria, o próximo país da Europa, para se conhecer, para saber, né? Bom, a Hungria é um país sem saída para o mar. Então, ela é bem para dentro do continente. Situado na Europa Central, a capital, Budapeste, é dividida ao meio pelo rio Danúbio.
bem conhecido, né? Então, a Hungria, né? Vamos pegar aqui, ó. A Europa, aqui a gente tem a França, né? Itália, Romênia, Áustria e a Hungria, bem aqui do lado. Vamos lá. Hungria. A paisagem da cidade é repleta de monumentos arquitetônicos. Então eles prezam por uma boa arquitetura. Eu também, eu acho isso muito importante. Desde o medieval Budavari, ciclo em Buda e os grandes edifícios neoclássicos ao longo da Avenida Andrássy, em Peste, até a ponte Széchenyi. Széchenyi. Lanchet. Não sei se é assim que pronuncia. Do século XIX. Então esse aqui é o quê? Avenida Andrássy, em Peste, até a ponte. Ponte. A influência turca e romana cobre a cultura húngara. É evidenciada pela popularidade das estâncias minerais, inclusive no termal lago Heves. Heves. Então essa aqui é a ponte Zesches, lá o quê? Zechenlancht. Bacana, né? Nossa, que visual bonito. Hum, vamos ver aqui, ó. Cria. Tem imagens não. Tem que navegar pela Hungria. Estamos em solo húngaro. Pra onde ir? Lado. Tem umas imagens prontas, né? Bom, vamos sair da estrada e vamos dar aqui pra arquitetura. É, vamos ver a capital, Budapeste. Capital. Via. Dá pra ver que a arquitetura tem um ressalto mesmo, né? Para construir uma cidade a gente precisa, né? Sobre a construção, pensar em tudo, senão ela não consegue crescer, ela não consegue desenvolver, por mais que as pessoas tenham capacidade de levar ela a crescer, sabe? E aí a gente tem um problema sério, problema de é, problema de crescimento, né? Problemas. A bandeira da Hungria é é, essa bandeira com três faixas, sendo a do meio com mais. é, Aparentemente parece que ela
é um pouco superior, né? As da extremidade, vermelho, branca e verde. Hungria, capital Budapeste, idioma húngaro e a moeda é o forint. Forint. Vamos ver aqui. Um forint equivale a 0,015 reais. Vamos ver o quanto que é um real brasileiro. Vale 67,51 forint. Que isso, cara? Essa moeda é muito desvalorizada. Talvez seja porque aqui, ó, tem precisa de andar uma, duas, três casas decimais. Ou seja, eles utilizam o milhar, né? São tipo muitas casas decimais. Tudo bem, bom, né? Não é ruim não. Número é bom tá presente. É bom a gente despistar os números da nossa vida. É bom a gente lidar bem com isso. Irlanda. Vamos para Irlanda agora. S. Flopre, Meteoro, Partenon, Museu da Acrópole, Templo de Zeus Olímpico. Ah, muito bonito, né? Errado aqui. Aí, ó. Chegamos na Irlanda. Falésias do Moir, Ineses Storehouse, King of Kerry. Então, esse aqui é o país das montanhas e castelos. Também mais um, né? Mais um país. Vamos pular pra. Bom. A República da Irlanda ocupa a maior parte da ilha da Irlanda, perto da costa da Inglaterra e do país de Gales. Sua capital, Dublin, é berço de escritores como Oscar Wilde e local de origem da cerveja Guinness. Ah, essa cerveja aqui é famosa. Ela tem uma certa status de entre as pessoas que apreciam cerveja. É como se eles fossem edificando a cerveja até encontrar uma resposta muito agradável aos consumidores. Né? Essa cerveja é bem cara. Não posso falar muito porque eu não sou consumidor. O livro de Kells, do século IX, e outros manuscritos ilustrados estão em exposição na biblioteca da Universidade de Trinity, em Dublin. Apelidado de Ilha Esmeralda por sua paisagem exuberante, o país está repleto de castelos, como a construção medieval Cair. Cair Castelo. Então, para quem
Duvidava, né? Castelo, de existência de castelo, olha aí. Essas eram as mansões daquela época. Sabe as pessoas famosas que você vê a casão? Essas casas modernas aí. Que doido, né? E por que que era muito protegido? Porque o pessoal queria o poder que esse cara tem, né? Queria conquistar essa, essa realeza, essa realidade. Olha só a bandeira. São três faixas verticais e como bem visualizada na anterior, assim, não tão bem assim, né? Mas nessa aqui a faixa no meio, né? Ela já tá mais explícita que é mais larga do que as demais. Isso tem um motivo, né? O motivo é do meio para as extremidades. Então a gente se colore a partir das extremidades para o meio, ou do meio para as extremidades. São os caminhos, né? Vamos ver aqui. Umas imagens aqui, ó. A imagem parece que é da fábrica. Guinness, banhos. Bonito, né? Paisagem bonita. É um quadro a céu aberto, diga-se de passagem. Olha só que mansão. Castelo de Ashford. Que isso, cara? Morar em um local desse aqui, você nem precisa de sair, né? Fala sério, você consegue basicamente instalar tudo na sua residência. Mas naquela época não tinha todas essas falsas necessidades de instalações que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia as pessoas arrumam motivos para para várias coisas que não precisam, né? Se elevam ao mal, ao absurdo de quadros desnecessários. Agora, pro bem, muito pouco. Né? Algumas imagens da Irlanda. Casas baixas, não tem muitos prédios até então. Como tem na América do Norte. Uhum. Ah, que massa, né? Bom, então essa é mais uma cidade, um país da Europa. No próximo que a gente vai é a Islândia. E no mesma rota, né? Ah, peraí. O idioma da Irlanda é o Dublin. Não, a capital é Dublin. Dublin. O idioma é tanto irlandês quanto inglês. E a moeda é o euro. Ahn, vamos lá. Islândia. Tan, 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 tan. Islândia. Golfos. Que isso, que imagem radical. Ah, muito bonito. Sabe o que que é isso? Isso aqui são várias densidades de massas sobre atmosfera, né? Sobre gases atmosféricos, densidades de massas atmosféricas sobre gases atmosféricos e sobre efeito
do Sol, né? Do Sol e da corrente elétrica, entre o aquecimento dos gases, né? Ou seja, a mudança de status, as vibrações das moléculas, conseguem fazer essa variação de cores. Céu coloridos. Olha que massa. Essa aqui é a aurora boreal. Islândia, vamos lá. A Islândia, país insular nórdico, tem uma paisagem exuberante com vulcões, geysers, fontes termais e campos de lava. Que isso? Tudo isso só num lugar. Suas, suas imensas galerias estão protegidas nos parques nacionais Vatnajökull e Snæfellsjökull. Outra vez, não sei se é assim que pronuncia, com certeza não. A maioria da população vive na capital Reykjavik, abastecida por energia geotérmica e sede dos museus. Geotérmica eu acho que é debaixo da terra, geotérmica. E sede dos museus nacionais e saga que traçam a história viking da Islândia. Ah, tá. Abastecida por energia geotérmica e sede dos museus nacional e saga que traçam a história viking da Islândia. Bom, então vikings são um povo que viveu na Islândia. Eles têm uma história. A gente já consegue ver algumas delas pela 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 mídia, né? Pelos filmes, isso aqui, ó. Cara, imagina o quanto de conhecimento e aprimoramento de organismos vivos vivem nesses locais. São muitas riquezas que a gente. Ah, nada melhor do que levar pessoas sérias e, e conseguem ajudar pesquisadores a encontrar relevância e qualidade de dimensões, de conexões entre a inteligência que os indivíduos e as técnicas de sobrevivência deles podem podem nos dar também, nos ensinar. Aqui, ó. Peso branco, vulcões. Vulcões a gente sabe o que é. Geysers, fontes termais e campos de lava. Vamos ver aqui. Algumas imagens. Islândia. É. Parece um mais interior, né? Tem prédios grande, casa, casa bastante bonita, né? Acho que isso aqui é uma fonte termal, casa meio nada, gente. Que não sei se esse aqui é o vulcão, mas parece, né? Muito massa, né? Mais um pouquinho. Então vamos desaproximar ela aqui, ó. Então Portugal tá aqui, Espanha, França, Irlanda. E aí tem que voar até cá, ó. Se a gente fosse fazer um voo pra lá, saindo do Brasil, São Paulo, Paulo BH, sai daqui,
e segue a rota. Só segue reto. Você corta o Oceano Atlântico todo, ou quase todo, e aí chega na Islândia. Massa. Vamos lá. A bandeira da Islândia é essa daqui. Olha só. Tá vendo como as linhas elas conseguem vibrar sobre contrastes de cores? Se você perfilar um pouco o seu olho, você consegue desconcentrar por aqui, ó, pelas faixas de contrastes que conseguem vibrar mesmo estando estática, a partir da realidade de traduzir as assimilações dos processos das cores em interposição. Note que ela não está no meio de propósito, né? Para gerar um certo passagem, né? Uma linha. Imagina que a gente tem esse ponto de concentração e aí um certo espaço aqui para gerenciar essa concentração. Ou seja, a gente não tem escolha para onde ir, a gente tem o espaço que ajuda a gente escolher sobre aperto e desaperto. Mas isso fala um pouco sobre o gelo que tem lá, sobre a realidade do sangue das pessoas que sobre o gelo precisam estar adaptados, precisam de estar bem vestidas, não se preocupar com a saúde, porque a hemoterapia, o lado térmico do organismo, ele meio que deprecia, ó, entra em depressão. Não é de sentido psicológico não, né? É uma depressão no sentido térmico mesmo, né? O organismo ele precisa de trabalhar muito mais interior até se acostumar, né? Até instalar costume dentro da disciplina que vai ganhando ao residir em um ambiente assim, né? Mais ou menos isso. A capital é a Reykjavik. O idioma é o islandês e a moeda é a coroa islandesa. Vamos lá, vamos ver essa coroa. Não é tão valorizada assim. Uma coroa equivale a 0,42 real. Então é aquela coisa, né? Se a gente fizer mudar uma casa decimal, andar uma casa decimal, a gente vai ter 0,4. E se a gente mandar duas, a gente vai ter 4. Então é como se ela tivesse na dezena, né? Se expressando as dezenas. Ou seja, R$ 1 valia R$ 4,20 ou $1. Só que ela, tá vendo? Ó? Olha as notas. A gente tem nota de 1.000, né? Se a gente andar duas, 1.000 é como se fosse 10 dólares, aparentemente, ou a próximo de 10 dólares. É alguma coisa nesse sentido, assim, desses padrões de matemáticos de mexer com a economia e com a atração que as notas fazem com os cidadãos. Vocês sabem que, antes de mais nada, o exercício de notação imposto pelas notas e todo o aroma artístico que camufla a nota, o potencial de ter notas, de carregar notas, mexe muito com o cidadão e com os ritmos dele, né? Sabe que a pessoa, quando segura uma nota, ela declara-se escalada por essa dimensão, a dimensão numérica, né? Eu acho que eu vou até terminar esse vídeo por aqui, porque essa informação ela é muito doida.
Então já tem muita doideira. Mas tem sim, pode ter certeza que é como se fosse um. A nota, ela é como se fosse uma partitura para desenvolver informação sobre o versículo de conter esse impulso que desimpulsiona valor de compra, de pagar, poder econômico. Então, isso aqui é uma inteligência um pouco superior para quem estuda economia conjuntamente com fenômenos sociais, conjuntamente com a medicina do lado fisiológico dos sistemas e para quem estuda a arte da interface sobre, sobre a carga sintetizada por essa nota aqui, ó, de infração ou de fração de pessoas. É uma doideira muito foda, muito radical, sabe? É muito manobrado, muito radical. Tá muito no íntimo das relações humanas sobre os lares, sobre as edificações. É por isso eu defendo viamente a, a igualdade socioeconômica. Tá? Bom, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. É, buscando mais arrecadamentos de dados para poder seguir esses saberes sobre os países da Europa, né? Bom, até então, um próximo vídeo. Fui!